Bom, pessoal. Então, eu me chamo Eduardo Spack e hoje a gente vai conversar sobre assuntos que não foram tratados aqui ainda, como microserviços, nuvem. Na verdade, poxa, o pessoal me deixou com uma missão bem difícil, né? Primeiro, ser breve, obviamente, não vai faltar conteúdo de fato, a palestra bem lá, são duas dicasinhas bem simples que eu vou dar para vocês, tá? Mas, poxa, mestrar depois dessa galera aí, né? Eu falei, nossa, cara, vou ter que dar uma introduçãozinha de nuvem, tem que falar, não, pô, é mensageria aqui, com nuvem e dash, banco de dados na nuvem, com tokens, caramba. Mas a minha, assim, ó, é legal, o pessoal já deu esse embasamento. A minha palestra é mais didática, né? Então, talvez se você seja mais novo no ramo, eu vou passar um pouquinho mais nas bases do conceito, tá? Até coloquei um disclaimerzinho aqui. Eu vou falar de AWS, por exemplo, não vou falar sobre CI/CD, DevOps, não vou fazer muito na linha de comando, vou no portal mesmo mostrar um pouquinho. Num próximo momento, aí, quem quiser, eu posso talvez bolar uma palestra e trazer mais a visão do DevOps, tá? Mas tá, então vamos para aquele slide que todo palestrante gosta, realmente tem gente que gasta metade da palestra aqui, né? Bom, tá aqui o meu currículo, eu não vou ficar muito falando sobre mim, porque meu nome é Eduardo Spack, mas também conhecido como para-raio de louco. Geralmente tem um monte de gente que chega em mim com um monte de ideia maluca e fala, cara, tem que fazer isso dar certo, né? Não só, tipo, por exemplo, amanhã vai ter alguém, de algum cliente meu, que vai chegar lá e falar, cara, eu quero implementar uma mensageria aqui, mas eu tenho umas tabelas já no banco de dados para fazer isso daqui, vamos fazer isso funcionar? Tem cara. Rapid Kill, que comenta da hora. Então sempre tem uma galera que tem que considerar direito. Não só na TI, né? Por exemplo, estava eu, sábado qualquer, em casa lá, meu celular toca. Eu vou falar que é uma pessoa presente aqui, nesse auditório. Falando, cara, vai ter uma corrida aqui, que corrida. É uma corrida beneficente aqui para o Hospital Horácio Guedes, né? Eles fizeram antes da pandemia e voltaram a fazer agora. Para arrecadar fundos, para o Hospital das Criancinhas lá e tudo mais. Vamos lá correr? Cara, sábado à tarde, estou no meu sofá. Você quer que eu vá correr? É para as criancinhas, cara, aí não tinha coração. Ah, como é que é esse negócio? Não, olha, daqui 2 meses tem uma caminhada de 3 km, uma corrida de 5, uma corrida de 10. Eu não, vamos correr então. Ele é de 10, eu falei, não, é de 5. Calma, vamos na de 5. Não, vamos na de 10. Tá, então vamos na de 10, as crianças. Vamos lá na de 10. Aí eu tinha que começar a treinar. Comecei a treinar. Eu não sei se vocês já passaram por esse processo assim, nunca vai na academia, e vai na academia, ou provavelmente vocês conhecem um amigo também que foi na academia, primeira vez que vai, volta no primeiro dia, no dia seguinte, cara. Todo músculo que não é utilizado, ele vai doer, né? No dia seguinte, após o meu treino, não corri os 10 km no primeiro treino, tá? No dia seguinte, após o meu treino, minhas costelas também. Sabe que músculo que a gente tem no costela? É o músculo do pulmão. Ou seja, eu não usava o meu músculo do pulmão, não respirava. Eu era o primeiro caso de programador anaeróbico da história. Nós tinha que estudar isso daí. Mas enfim, fui lá correr no dia, consegui concluir os 10 km, só não comemorei com o braço assim, porque senão Jesus Cristo já puxava para cima deles, não levando para o paraíso. Tá? Mas, enfim, tem essas ideias de livro que chegam para mim na vida pessoal, também tem na empresa, né? Então, eu sou o responsável técnico pela Code 21, juntamente com o Hélio, que cuida mais da parte de iniciativa comercial. E a gente, o que a Code 21 faz? Software sobre demanda, né? A software house, a famosa software house. Consultorias, treinamentos na área de TI. Na consultoria, geralmente a gente vai até um certo ponto, né? O pessoal diz, a gente precisa de uma consultoria, né? Então a gente faz o acesso, a gente vê as necessidades, apresenta as recomendações, mas geralmente a gente escuta uma frase não muito comum na TI, que é a frase assim, eu estou pagando, tem que fazer funcionar desse jeito. Por mais que a gente dê as recomendações, chega nisso, né? Também só para contextualizar um pouquinho, talvez você trabalhe numa empresa que é uma produtora de aço, ou seja, o core business daquela empresa é aço, e você faz parte da TI dela e você tem um dia a dia daquela empresa. Talvez você trabalhe na startup financeira do momento e você vai passar 1, 2 anos, enfim, vai se dedicar a um produto específico, né? Se você já é mais ambientado no ramo da software house, é uma coisa muito dinâmica, né? Toda hora você está mexendo em projetos diferentes, um perfil diferente, setor de saúde, educacional, logístico,
Então a gente pega esses diferentes cenários, é daí que vem essas ideias malucas que você vai estudando, vai tentando aconselhar, só que aparecem algumas coisas no meio do caminho. Como, por exemplo, esse diagrama aqui. Esse diagrama é real, ele foi enviado para o cliente, obviamente eu só mostraria algumas coisas aqui, porque a ideia não é expor as pessoas aos clientes, assim, o cenário, certo? Qual que é o cenário aqui? A gente tinha desenvolvido um software recentemente, que era basicamente um e-commerce B2B, não um e-commerce B2C. Qual que é a diferença do e-commerce B2B para o B2C? O B2B ele é atacado, né? Então a gente tem um contrato, demanda mínima para ser honrado, tá? Onde esse cliente tem diversas empresas sob o seu guarda-chuva. Na época, 2 empresas aqui utilizavam, elas eram cópias do código-fonte, não é o mesmo software rodando para as duas, tá? Tinha uma terceira que era um software mais legado, que ele não tinha integrações com RPs ou até mesmo com um e-commerce B2C, quando eventualmente precisava. E foi proposto uma arquitetura onde ele falava, tem que pegar isso daqui e transformar em microserviços. Tá? Só que percebe que tem uma coisinha que chama a atenção aqui, que eu tenho microserviços aqui para atender as filiais, né? E eu tenho um único banco de dados. Mas ele está como data lake. Eu questionei isso aqui para o pessoal, né? Eu falei, tá, mas esse banco de dados aqui, como é que é? O pessoal falou, não, é um banco de dados só, ele vai ser data lake, vai ser, ou seja, um banco de dados de BI, né? E também vai ser um banco de dados operacional, né? E ele vai atender todos os microserviços. Tá, mas e por que vocês querem fazer isso? Não, na verdade é o seguinte, isso é o cliente me relatando, tá? A gente está com esses softwares aqui rodando em um data center, em VMs, né, em máquinas virtuais, Internet Information Service. Beleza. Só que agora eu quero modernizar isso daí, levar isso para a nuvem, e eu quero que ele roda em microserviços, já que eu estou modernizando para a nuvem. Tá, e qual que é o prazo disso? 2 semanas. 2 semanas vocês querem? Tá, mas e que mais você pode me dar? Qual nuvem que vai ser? Qual que é a estrutura que você vai disponibilizar para a gente dentro da sua nuvem, para a gente colocar esse software para rodar? Não, vai fazendo aí, eu te falo semana que vem. Esse tipo de situação acontece muito em software house. Como é o seu nome? Como? Patrick. A impressão que dá quando alguém fala uma coisa dessa, pode falar assim, vai eu, Patrick, lá na feirinha da Água Verde, realmente um pastel. Aí eu chego lá, meu consagrado, deu um pastel aqui para mim, Patrick. Aqui. Bom, qual o sabor? Vai fritando aí, depois a gente for conversar com o Patrick aqui, a gente já vai decidir, tá? Cara, então, 2 semanas. Aí, o que eu fiz nessas 2 semanas? Eu fiz o contrário do que muito desenvolvedor geralmente faria, né? O desenvolvedor nesse cenário geralmente ele aplica a técnica da, como é que é? IVSF. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica. A famosa incrível vontade de sair fazendo. Tá? Muito desenvolvedor já pede essa loucuragem, mudando código. Não, eu fiquei 1 semana literalmente sentado na minha cadeira, ligava o computador todo dia, deixava ele ligado, quietinho lá. Ficava sentado na minha cadeira pensando no que eu ia fazer. Quais eram as alternativas que eu tinha. Tá, por que disso? Porque o meu cenário era esse. Eu tinha um sistema com as APIs prontas, era o .NET. Rodava nessas VMs que eu comentei com vocês, em cima de S, em data center. Data center alugado, tá? Uma área própria. Beleza, SQL Server, tinha integração com uma Active Directory, integra outros sistemas ali, né? E eu tinha algumas premissas aqui que foram apresentadas para mim, umas faltando 1 semana. Né? Então ele tinha que ser em microserviços, ele tinha que rodar na AWS Lambda. Já vamos entrar nesse detalhe aqui, tá? Bom, vai precisar de um gateway aqui também que vai entrar nesse detalhe. Pelo menos o banco de dados ele mantém relacional, não quis mudar para NoSQL, então é um RTS da AWS que basicamente tem o driver de conexão da SQL Server, tá? Tinha que continuar funcionando. A primeira coisa que eu fiz aqui, né, eu precisava de ter. Eu não tinha nada nesse momento. Eu tinha essas premissas e eu não tinha um norte. Eu precisava de me dar um norte. Falei, tá, mas se eu de fato for transformar isso em um serviço, dentro da Lambda, eu já vou explicar melhor essa questão. Quantas lambdas eu precisaria ter? Né? Eu não tinha esse número. Então, o que
fiz para ter uma coisa para iniciar. Basicamente, eu vi um código de reflection lá e contei quantas actions meus computadores tinham. E ele me deu 700 endpoints, né? Nas APIs. Então, com isso, a gente tem alguns desafios. Quando a gente fala de microserviço, isso daqui não está na literatura, tá? Mas eu chamo de camadas, ou seja, são camadas que você vai adicionando no seu software que ele vai ficando mais maduro para ser habilitado a um microserviço, certo? A primeira coisa que eu já notei logo lá naquele diagrama é o banco de dados. A gente tem um banco de dados, geralmente em microserviço a gente tem uma maturidade maior se a gente já volta um banco de dados, ou se precisar, né, por microserviço. Porque senão o que acontece? Eu tenho 10 serviços escalando, rodando, funcionando bonitinho, gargalando num único database. E o database vai começar a dar gargalo para você. Então é legal quando você consegue ter essa questão do banco de dados individual do microserviço. Só que, obviamente, que tem os trade-offs, né? Nesse cenário, a gente abre mão de atomicidade, né? E a gente tem estratégias para suprir essas necessidades. Por exemplo, coloquei aqui o SaaS. Então, imagina que você está desenvolvendo uma plataforma de viagens. Vou entrar lá na tua plataforma, no teu site, vou comprar um pacote para eu viajar. Esse pacote vai ser uma cotação online, passagem de avião, aluguel de carro, hotel. Aí eu fiz a compra desse pacote. Você fez cotações em vários serviços, escolhi uma cotação lá, aí você vai começar a disparar as compras nesse serviço. Opa, deu falha aqui na hora de comprar o avião, só que eu já reservei o hotel. Né? Então, como é que você faz? Aí tem um padrão sábio que ele descreve uma metodologia para você fazer talvez um rollback, isso aí. Enfim, só exemplificando. Não é a ideia de se matar muito em cima disso. Né? Você tem uma questão de latência. Por que de latência? Porque geralmente nas nuvens, geralmente, a gente observa isso aí, isso flutua mês a mês. Tá? Podemos pegar tanto o AWS quanto o Azure, quanto o Google. Se você contratar um serviço da nuvem aqui no Brasil, ele sai um pouquinho mais caro do que se você contratar, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Tá? E obviamente tem empresas que reduzem custo, só que você tem uma questão importante, a latência de rede. Tá? E isso vai trazer problema de performance. Geralmente, nós da Product indicamos para os clientes pagar um pouquinho mais caro, isso vai depender muito do custo dele, mas preferir deixar as coisas local para a gente evitar problema de latência com rede. Porque depois a gente da TI tem que se coçar, né? Resolver o problema. Você tem que ter maturidade no processo de DevOps Deploy. Então, assim, eu tinha que fazer esse processo conhecido por muitos aqui, processo de gestão de mudança. O que é gestão de mudança? É um protocolo que a empresa, geralmente a empresa vai ter um protocolo interno, que você basicamente justifica o porquê que você está colocando no ar uma nova versão do software. Vou corrigir o problema tal. Esse processo de remote, eu demorava mais ou menos uma semana. Consegui lançar uma versão nova de um sistema rodando. Imagina eu implantar 700 funções. Então, tinha esse desafio. Né? 700 funcionalidades, um pouco assim. Então, geralmente, quando você fala em microserviços, também tem a questão das equipes. Né? Se você tem um monolito, tem uma equipe de, sei lá, 10 pessoas. Imagina, que 10 pessoas focadas naquilo, é uma coisa. Agora, quando você tem 10 microserviços, vai ter seu processo de CI/CD, seu processo de deploy, vai ter seu processo de evolução do próprio software. Você tem que manter tudo isso só com uma equipe, começa a ficar um pouquinho complicado. Tá? Você tem a gestão, no caso que eu coloquei, gestão madura do gateway. Então, você tem microserviço, basicamente, cada microserviço, de maneira grosseira, não necessariamente seja desse jeito, mas é uma API comunicando, né? Cada microserviço é uma API, eles vão se comunicar entre eles. Se você não tem uma gestão de API gateway, né? Ou seja, um centralizador de APIs ali, começa a virar um emaranhado difícil, fica difícil a rastreabilidade. Né? Você tem que ter rápido provisionamento, ou seja, se eu tem que criar lâmina. Você quer uma lâmina? Me dá uma para agora, cara. Preciso disso daqui, já vamos colocar um ambiente de teste, já vamos colocar um ambiente de produção. Eu preciso disso para agora. Então não dá para ficar se enrolando muito, né? Por isso até que eu falei questão dos GMUs. E tem a questão do monitoramento. Né? O Alaguchi até tinha falado, né, sobre o retry, né? Try policy, eu conheço o termo circuit breaker. Pode ser também.
né? O que os dois querem dizer? Né? É a política de retentativa, sabe? Num ambiente desse de microserviço, quando você pega a literatura de microserviço, o pessoal fala, ó, o serviço vai falhar, então você tem que ser resiliente de alguma forma. A política de retentativa é uma delas, tá? Cache, né? Como o pessoal está falando também. Enfim, são essas políticas, né? Você tem a questão ali então, da concorrência, que você consegue, como eu falei, você consegue fazer escala horizontal. Se você gargala tudo no mesmo banco, então não adianta você escalar horizontalmente. E também você tem que tomar um cuidado do seguinte: se eu estou fazendo uma escala horizontal, imagina que eu tenho um job que consome serviço. A fila resolve isso, né? Tipo, cada mensagem tem que ir para um job. Esse job capturou já tem que sair da fila, ninguém mais pode capturar, né? Mas você tem que planejar isso daí, você tem que pensar nisso daí. Não adianta fazer uma fila do banco de dados, você escala um monte de job e todo mundo sai processando o mesmo pedido. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? E microserviços não é SOA, nem Enterprise Service Bus, né? O SOA é se eu usar a palavra antiga, vocês vão ficar bravos comigo, mas é uma maneira mais antiga de você pensar em serviços distribuídos, né? Integração de dados entre o software das empresas, né? E o Enterprise Service Bus eram produtos que proviam essa funcionalidade, certo? E lembra que eu falei da história do pastel? Aí eu queria colocar essa frase aqui do Conway, que ela foi cunhada em 68, mas que eu vejo válido até hoje, né? Que se você está em algum software, seja ele bem sucedido, ou seja ele apresentando um tipo de problema, preste atenção nisso daqui. Basicamente o que essa frase quer dizer é que o software de uma empresa é reflexo da comunicação dela. Reflexo de como ela se comunica. Tá? Então esses são os desafios. Falando em comunicação, aí você fala, tá, mas por que o cara propôs um negócio falando com BIS, com Amazon, com Baker? Bom, vamos lá. A gente tem dois cenários dentro da TI. Eles não são 100% verdadeiros, mas ajuda a gente talvez a entender um pouco do que acontece. Tá? Tem um ditadozinho na TI que fala assim, geralmente quando você pega um bom desenvolvedor e promove ele a gerente, a empresa perde um bom desenvolvedor e ganha um péssimo gerente. São skills diferentes, né? Imagina você, Patrick, está lá, segunda-feira, chegou na empresa, está almoçando com os colegas de trabalho, lá com a equipe, com os colegas de trabalho, e um colega veio e falou, happy hour sexta depois das 6. Pô, beleza, Patrick, está dentro. Daí eles voltam do almoço, o diretor da empresa chama, cara, vem cá, você vai promover, vai ser gerente aqui, sei lá, os colegas, você vai gerenciar ele. Pô, beleza, cara, sai, né? Empolgado, promovido e tal. Beleza, continua, aviso os colegas, beleza, vamos comemorar um happy hour de sexta. Quarta-feira o diretor chama a gente de volta e fala, então, a gente está cortando custo, você vai ter que demitir metade da equipe. Então são habilidades, é o que a gente chama de soft skill, né? Habilidades mais comportamentais, não tão técnicas, no caso da TI, não tem técnicas de TI. Então, geralmente quem se diz isso não é totalmente verdade, porque às vezes a pessoa ela se sente bem fazendo isso, ela quer desenvolver esse lado dela. Tá? Então, eu estou falando que não é preto no branco, mas é um cenário plausível. Tá? E acontece o contrário também. Muitas vezes eu chamo alguém para gestão de um produto de TI que não tem uma atividade na TI. Olha o caso da Apple, por exemplo, lá atrás, na década de 80. O pessoal do board falou para o Jobs, olha, você é muito novo para comandar esse negócio. Ele foi lá e contratou o CEO da Pepsi. Com a famosa frase lá, você vai querer ficar vendendo água doce, água açúcar para o resto da vida, você vai querer comandar a maior revolução de tecnologia. Né? E o cara foi lá e demitiu o Jobs. Então, às vezes a gente tem esses contatos com alguns gestores que a realidade para eles é um pouco diferente. Né? Eu até costumo dizer o seguinte, se você está construindo uma casa, você foi lá para o arquiteto, fez o plano, a planta da tua casa, está lá o tamanho do quarto e o tamanho da sala. Aí você começa a levantar a casa, você chega lá, olha para aquela sala, mas essa sala está pequena, vamos puxar essa parede 2 metros para lá. Você vai pagar para derrubar aquela parede e puxar 2 metros para lá? Então, na TI, pelo software, muitas vezes ser mais efêmero, né? não ser tão tangível, não ser tocável ou facilmente visualizável, o pessoal fala, não, vamos mudar para aquele serviço, isso daqui. É fácil, né? E, obviamente, tem um lobbyzinho de alguém, provavelmente da AWS ali, algum comercial, fazendo toda a cabeça dele para ele chegar à conclusão de usar essas duas tecnologias como pilar. Então, vamos entender um pouquinho o que são essas tecnologias.
Bom, a AWS, né, um provedor de nuvem, a gente tem então as lâminas. O que são as lâminas? Também é conhecido como computação por função, no Azure conhecido como Azure Functions. Basicamente seria um microserviço de sua forma mais extrema, por assim dizer. Como assim? Cara, eu tenho uma função aqui no meu, tem uma funcionalidade aqui no meu software que ele vai pegar a foto do produto e vai salvar, vai redimensionar ela nos tamanhos que eu preciso. Vai gerar uma miniatura, vai gerar uma foto em alta resolução. Então eu faço o upload de uma imagem qualquer, esse software já salva os equivalentes, essa função já salva os equivalentes dos tamanhos que eu vou precisar para utilizar no e-commerce ou qualquer que seja a aplicação. Então, se você tem essa função escrita, você vai lá e registra ela. O AWS, ou o Azure Functions, no caso da Microsoft, vai cobrar por execução. E essa cobrança, ela é 0,001 centavo de dólar, não lembro certo o preço, mas é realmente na escala que o negócio começa, talvez ele fica custoso, né? Quantas vezes forem sendo executadas, quanto tempo computacional ela for consumindo. Tá? Então, a AWS foi originalmente desenvolvido para isso. Basicamente, você bota um script de alguma coisa que você quer lá. Ele tem suporte a algumas linguagens que a gente vai ver daqui a pouco, né? Tipo, JavaScript, Java, .NET. Então, você pega a tua função, o teu software, o teu método, bota lá. Se ele tiver, obviamente, aí também tem que ter aquela maturidade, né? Você fez os testes unitários certinhos, você consegue testar essa função de forma isolada. Se ela está apta desse jeito, então ela é uma candidata interessante. Eu quero, por exemplo, uma função para consultar endereço dado no SEC. Tudo bem, você pode fazer. Então, a Lambda ela foi desenvolvida pensando nesse cenário. Então, uma função, um método, como você quiser chamar, que eu executo, é pago pelo tempo de computação que ela levou. Pronto, é isso. Então, eu falo microserviço na forma mais certa, porque o microserviço, eu tenho um microserviço que gerencia identidade, eu tenho um microserviço que gerencia, estoque, tem outro que gerencia o carrinho de compras. Então, ainda assim, são softwares mais contínuos, né? A Lambda ela já extrapola isso para um sentido de funcionalidade mesmo. E eu tenho o gateway. Então, a Lambda, por exemplo, eu posso colocar um script lá nela que apaga arquivos mais velhos do que 30 dias. E as lambdas, as funções, elas precisam de um gatilho para serem acionadas. Esse gatilho pode ser um agendamento, pode ser monitorar um determinado, vamos colocar assim, diretório de arquivos, para ver se caiu algum arquivo novo e vai fazer alguma coisa com aquilo. Pode ser acionado por uma outra lambda, ou pode ser acionado por um gateway. Se bem que a AWS não faz muito tempo, eles implementaram uma funcionalidade que você pode dar uma URL lá para a tua lambda, só que você não pode trocar por um DNS se não me falha a memória. Tem alguma limitação nesse sentido, tá? Mas basicamente você vai precisar de um gateway para fazer o quê? Para te dar uma URL e aquela URL sim ser o gatilho que vai acionar aquela tua função e fazer ela funcionar. Tá? Então o API Gateway do AWS nesse cenário ele vai funcionar dessa maneira. Tá? E após muito refletir e até mesmo ver como que a AWS, como que a Amazon, as ferramentas da Amazon suportavam, eu cheguei nessa, assim, uma semana para chegar nessa solução. Colocar a aplicação inteira dentro de uma lambda. É possível? Sim, é possível. A própria documentação, as ferramentas da AWS, você consegue baixar os templates de desenvolvimento da lambda e os templates, ou seja, dá um project lá no Visual Studio. As opções apresentadas são uma API, um site autocontido ou uma lambda propriamente dita, ou seja, uma funçãozinha aqui isolada que vai se executar, ou uma aplicação contínua. Eu fiquei pensando bastante e eu tinha um prazo a ser seguido e o software já funcionava, mas também não tinha orçamento para fazer uma revolução. Então eu resolvi experimentar essa ideia. Então, qual foi o pulo do gato? Que eu tenho que colocar uma API inteira. Tem umas coisinhas que a gente vai entender melhor. Dentro de uma única lambda, eu tenho um gateway funcionando como um proxy bytest, ou seja, eu não preciso cadastrar todas as rotas, todos os endpoints da minha API. Ele simplesmente vai pegar o que vier na rota e vai fazer o bytest disso daí, e a API vai ter que se virar lá dentro para saber qualquer rota. Tá? E, enfim, o API Gateway dispõe
para a internet. Pô, Eduardo, mas isso é uma solução uma solução de alta senioridade? Geralmente o pessoal me pergunta, né, qual é a diferença de um desenvolvedor júnior, de um desenvolvedor pleno, de um sênior? Bom, eu falo que o sênior, desenvolvedor sênior, na verdade, assim, um homem, ele só é maduro seguindo aquela filosofia de Aristóteles, que é quando ele assume o desejo dele de ter uma air fryer, uma maquita e um monstro. Aí a gente pode ver se você dá um sênior. Mas vamos lá, então como é que isso funciona e quais são os pormenores, quais são as dicas que eu tenho para dar para vocês? Então vamos lá. Como eu falei, por exemplo, ela é bem didático. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar a lambda lá dentro do AWS. Então entro lá no portalzinho de gerência do AWS, escolho a lambda, clico ali para criar ela, beleza? Eu escolho as versões, está um pouquinho pequeno, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui. Tá, você vai escolher basicamente qual que é. Você vai dar um nome para ela, né? Vai escolher qual que é a linguagem que ela vai rodar. Ela tem todas essas outras linguagens aqui, né? Java, Go, Node, Python, Ruby, enfim. Você tem essas opções. No meu caso aqui eu escolhi um .NET 6, certo? Lembrando que o 6 ele é o core, só que tiraram o nome dele, a partir do 5 tiraram o core do nome. Tá, beleza. E ele tem essa. Então, beleza, ele criou aqui para mim, eu criei essa lâmina, né? Então, criado aqui, dei o nome para ela ali. E eu tenho essa parte de configurações onde eu posso fazer alguns ajustes nela. Né? Alguns ajustes que eu gostaria de ressaltar. Então, eu tenho tamanho de memória, posso escalar o tamanho de memória. Tem armazenamento efêmero. Esse armazenamento efêmero, basicamente, ela simula um disco, só que é efêmero. Então, assim. Vamos entender também como é que a lambda funciona. A lambda, cada vez que ela é chamada, ela vai levantar a aplicação, ou seja, a aplicação está fechada, tá? Não está rodando. Então ele levanta a aplicação, vai pegar o input dela, vai executar e vai baixar a aplicação. Isso de maneira bem simplista. Tá? Na prática, ela tem um esqueminha ali que ela ainda preserva a aplicação por um tempo no ar, para não ficar fazendo esse cold start toda vez, tá? Ela também tem uma característica que você consegue configurar que é assim, o auto-scaling horizontal, né? Ou seja, se eu recebo muitas requisições, muitos triggers dela, ela vai subindo novas instâncias lá, ela mesmo vai gerenciando isso aí. Tá? Então, tem essas nuances ali para você tomar cuidado. Ela tem um timeout aqui de execução. Então, lembra que a gente paga por tempo computacional, então é interessante ficar o tempo que ela vai processar, né? Então é importante a gente fazer isso, mas basicamente eu tenho algumas configurações ali que eu posso explorar. Tá, e eu disse ali do armazenamento efêmero, ou seja, ela simula um disco rígido para a tua aplicação, tá? Só que, como eu falei, então ela vai executar, ela vai ser iniciada, executar e vai ser fechada. Quando ela é fechada, esse disco que você tinha ele é apagado, tá? Ele é um disco virtual, dessa maneira, né? Ele não existe mais. Se eu quero persistência de dados, aí as nuvens vão ter outros mecanismos para você ter persistência de dados. No caso do AWS tem um bucket, no caso do Azure tem um blob storage, enfim, cada nuvem vai ter suas opções para armazenar de maneira a durar, né? De maneira durável. Certo? Aí o primeiro pulo do gato está aqui, ó, o render da lambda. O que é o render? É o manipulador, ou seja, ele vai olhar para dentro do software.NET e vai procurar uma classe lá dentro que é o inicializador do teu software. Então, ele vem com um padrão e o que eu faço? Eu mudo, né? Eu coloco basicamente o namespace, o nome da classe. A gente vai ter um slide que vai explicar bem certinho depois, tá? E o nome da classe a gente vai ser inicializado esse meu software como um todo, tá? Então, esse aqui é o primeiro lugar, verificar como é que o teu software está, vir aqui no render e mudar ele. E a gente já vai entender, já vai ter um slide que vai estar o código e essa partezinha certinho para a gente ver, tá? Então, beleza, criei a lambda, agora eu preciso de adicionar um gatilho para ela, né? Então, eu tenho a PDD trigger, e aqui eu vou falar, então, vai ser um gateway, né? Um gateway de REST API, basicamente são as configurações que eu vou fazer. Ele criou aqui para mim, só que agora eu preciso de fazer, ele criou, então, um trigger também,
Só que o API Gateway, quando ele é criado como API Gateway. O API Gateway ele tem essa questão de que eu posso ir lá, cadastrar os endpoints, cadastrar a documentação deles, fazer todo o setup endpoint por endpoint. Não é o que a gente quer aqui. Então eu preciso de fazer o bypass nele, né? Ou seja, tudo que você receber na URL, que passa para dentro da aplicação, e a aplicação toma conta disso. Então vamos lá, eu acessei o gateway, adicionei um novo recurso nele aqui, e eu marquei essa opçãozinha de proxy, tá? Eu deixei um laranjinho aqui como dica a questão do CORS. O que é o CORS? O CORS é um mecanismo de segurança da internet, isso é de protocolo de internet mesmo, né? Imagina assim, eu tenho o meu site de, sei lá, meu e-commerce.com, e eu tenho minha API. O CORS, por padrão, quando ele é habilitado, nenhuma chamada de qualquer outro site que não seja do e-commerce.com será permitida. Se eu quero que o e-commerce da Joana seja acessível da minha API, eu tenho que liberar isso a nível de CORS, na configuração. Isso você pode fazer lá, na verdade, assim, se você fizer lá no .NET, você quer o CORS liberado do teu API, ele tem que liberar ele aqui. Aí, obviamente, que você libera ele, mas depois você pode fazer as configurações mais finas posteriormente do CORS. Ok. Então, eu configurei esse bypass aqui. Depois eu só falei para ele então, que ele vai apontar para a Lambda. Falei qual Lambda que é. Tá? E mandei fazer o deploy dessa nova versão do meu API. Então, criei a Lambda na AWS, criei o API, fiz o bypass. Agora eu tenho que ir para o software. Tá? No software, basicamente, eu vou ter que adicionar, não precisa ser esse nome, mas é uma classezinha que vai ter aquele handler lá da Lambda lá do portal, que eu mostrei para vocês. Tá? Algumas observações. No meu caso, aqui é no projeto do .NET 6. O .NET 6, para frente, foi abolido, no caso das APIs, do startup. Tá? Aqui no caso, por questão de facilidade, eu recriei ele. Passinho atrás, tá? Se for um projeto como, por exemplo, o projeto do .NET 3.1 que tinha startup, beleza, menos um passo. Mas eu recriei o startup que a gente pode ver depois, tá? A gente vai adicionar esse pacotezinho do Nugget aqui. Vai adicionar a classe do Lambda Endpoint ali. Então só para comprovar, eu coloquei o projeto do .NET 6, adicionei a biblioteca da Amazon, tá? Esse daqui é o meu program.cs com um main mascarado, né? Eu precisei de reescrever ele para ter essa caminha mais clássica, tá? Porque nos projetos do .NET a gente muda um pouco isso aqui. Mas basicamente peguei, eu tinha um projeto 3.1, 2 lá, repliquei aqui, e aqui minha classe de startup. Normalzinho, tá? A única coisa assim, que eu gostaria de talvez chamar a atenção é que no meu caso eu optei por deixar o Swagger visível na produção também, tá? Geralmente o template da 6 ele vem adaptado para o ambiente de produção. Tá? E aí a classe que eu falei para vocês que eu adicionei, a Lambda Endpoint. Então aqui eu tenho meu namespace, o nome da classe, ela herda dessa classezinha aqui e tem essas duas implementações básicas, tá? Então detalhe que esse namespace vem daqui, essa classe vem daqui. E esse nome de função que ele usa para chamar é herdado desse carinha aqui. Então, esses dois passos que eu tenho que fazer. Lá na Lambda configurar qual é o handler, vem aqui e garantir que o handler seja configurado dessa maneira. Esse código-fonte está disponível no utilizar e tal, para quem se vocês quiserem pegar do GitHub, tá? Mas assim, sem maiores limitações, tá? Ou seja, eu consigo entrar um monte de dados, eu consigo ter um projeto com várias níveis, uma solution com vários projetos, eu consigo fazer as integrações que eu preciso, obviamente, né, como a gente está falando de novo, integrações de rede, previsibilidade, então a gente está integrando esse tipo de coisa. Para publicar, dá para publicar para o processo de DevOps, tá? Aqui uma publicaçãozinha bem simples, fui ali no projeto, até ilustrar que eu fiz um projetinho que eu tenho a API, uma DLL aqui, né? Fiz um publishing de disco mesmo, uma pasta, tá? Zipei essa pasta, fui lá no portal da AWS e subi ela.
É simples assim, para você subir uma aplicação inteira pronta, então a gente, pode ser um site, tá? O exemplo da API, mas pode ser um site também. Razor Pages, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aqui já ela funcionando. Ali tem o QR Code, se vocês quiserem, que é o QR Code dessa URL, foi a URL já do Alan, se quiserem testar, mas basicamente aí já é ela rodando, né, dentro da Amazon. Tá? Então, algumas considerações antes da gente fechar aqui. Tá? Como eu falei, tem um template, né, o template de projeto para você criar uma API do zero, usando no meu caso, tinha um software pronto, eu só adaptei ele, mas se eu quiser criar do zero, onde isso é possível. Isso que foi, digamos assim, o meu salvador da pátria, porque de fato, eu fiz o mesmo questionamento que vocês, né, para colocar o software inteiro numa Lambda, não é uma coisa que foi feita uma para outra, né, parece meio contra-intuitivo. Mas se a AWS disponibiliza, quer dizer que eles também pensaram, de alguma forma, que isso seria suportável, né. Os serviços, como eu falei, né, no caso das lambdas, elas são efêmeras, ou seja, elas vão ser executadas, vão ser fechadas eventualmente. Tá? Você tem um processo de warm-up, ou seja, da aplicação subir. Então, qual que é a pegadinha aqui? Teu startup CS, tudo aquele código lá conta. Tá? Eu já vi, não, na verdade tem uma prática, que o pessoal pega, por exemplo, coloca migrations, ou código de migrations, banco de dados em startup CS. Faz a verificação, vê a versão do banco e vê se tem que aplicar alguma migration. Isso conta, porque é um time de startup. Ele vai executar aquele código toda vez que ele vai executar a Lambda. Então, você tem que tomar cuidado com o startup CS. Eu estou registrando, eu tenho uma injeção de dependência aqui, eu estou registrando 1 milhão de injeções. Conta, esse tempo vai contar. Então, o tempo, você prestar atenção no armado, quanto que sua aplicação demora para subir, tempo computacional que ela vai usar sem de fato executar o teu código que deveria estar sendo executado. Tá? Tem a questãozinha do Corsa, que eu já falei, que você pode controlar internamente, só que se você não liberar o gate, o Corsa não vai funcionar. Tá? E uma coisa que pega bastante, os timeouts. Tá? A Lambda, por si só, ela tem um timeout no máximo de 15 minutos. Então se você vai fazer um processamento em aqueles jobs que demoram horas executando, não é um lugar. Eu tenho job nesse momento executando, está em Docker, nesse caso, não deve não fugir. Tá? Mas ela tem um tempo máximo de 15 minutos. Porém, até aqui na documentação da AWS, o tempo do API Gateway máximo é 29 segundos. Então você não pode, se você tiver uma API, uma chamada no API que demora mais do que 29 segundos, a Lambda vai continuar executando, só que o API Gateway vai tornar um timeout. Tá? E uma dica, né, eu até coloquei um exemplozinho, mas aí vai caso a caso mesmo, é um build otimizado, ou seja, eu gero aquele publish que eu fiz ali, botando no direito publish, né, foi mais para exemplificar como é que poderia ser feito de maneira simples, mas o certo é você fazer um .NET Publish, dar uma olhadinha nas documentações e ver certinho quais parâmetros podem usar ao teu favor. Eu tive resultados interessantes quando eu falei, vou focar compilando somente para Linux, assim assado, coloquei mais algumas otimizações ali a nível de flag que você faz, porque daí o warm-up da tua aplicação fica muito mais rápido. Tá? Então, bom, acho que eu consegui. É isso, pessoal. Vai um pouquinho mais. Eu sou meio desse jeitão mesmo, tá, pessoal? Não é que eu cheirei nada ali, não. Quem conhece sabe que eu tenho. O pessoal vem com essas ideias malucas assim de mim. Pode café. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, é certo fazer isso? Eu diria assim, tudo tem limite na vida. Se você. Não, assim, falando real, eu vejo umas coisas meio loucas, assim, né? Além de receber esses inputs loucos, eu também vejo umas coisas muito loucas, né? Eu vi um competidor de comida, cara que come pra caramba, você vai competir, não, Posso colocar aqui, não sei se plano aí, isso aqui? pode ver, tá liberado. O cara, ele pega, pra ele treinar a capacidade estomacal dele, ele pega um bagulho de água assim, tomando uma vez. Só que ele tem que colocar um preparo, que é um preparo que você compra na farmácia, né, de hidratação, porque se ele toma toda aquela água, ele lava o sangue dele, baixa o potássio, o cara morre. Tipo, a pressão dele cai e ele morre. Né? Então, assim, você colocar um software muito grande ali dentro, realmente está fazendo a coisa errada. Agora, se você tem uma API menor, quiser usar essa opção, é uma opção válida, tá? O software está rodando legal. A gente tem problemas de timeout, principalmente com as integrações. Eu tentei
integrando com RP, às vezes uma consulta que eu preciso de real time, a RP demora mais do que os 29 segundos para me responder. Ou até mesmo nem responde, ele pega uma política de circuit breaker, né, de retry, e não dá tempo de responder no caso do API Gateway, tá? Mas é válido. O bom é que metade da galera foi embora. Eu quero deixar alguém agora aqui. Vai sorteando, vai chegando aí também. É só para os fortes aqui, né? Só para quem fica até o final. Beleza? Pegou? Posso só fazer algumas Pode ser. Só, se você pode fazer. Eu não sei se você tem alguma métrica em relação ao tempo de resposta para isso. Se aumentou muito, se tem alguma métrica, porcentagem, é 20, 30, 100% de resposta? Cara, na verdade, tipo assim, eu tive o mesmo tempo de resposta que eu tinha lá no data center, tá? Dois fatores que eu acho que pesaram para mim, tá? Primeiro, como eu falei, a latência. No caso do cenário real, está lá nos Estados Unidos. Tá? Então tem uma. Ela estava em São Paulo, agora está lá nos Estados Unidos. Então tem uma questão de latência. O banco de dados estava junto? O banco de dados também. O banco de dados estava em São Paulo, foi para os Estados Unidos também. Tá. Mas assim, uma coisa que eu percebo, se eu faço um select daqui no banco de dados de lá, demora muito para responder. Entre a aplicação e o banco de dados é muito rápido. Se eu tiver um banco de dados em outro local, vai demorar. Cara, não faça isso. Eu já tive aplicação aqui no Brasil, a aplicação rodada no Brasil, o banco de dados dos Estados Unidos muito lento. Tá. Outra pergunta, em relação a custos. Depois de algum período, vocês conseguiram ter alguma métrica, tipo, diminuiu o custo, aumentou muito o custo? Eu não tenho essa informação porque a conta do cliente é gerida por ele. Inclusive, isso é uma coisa que pegava na hora que eu tinha que fazer a solução, porque, como eu falei, eu fiz uma conta que se eu fosse fazer lambda por lambda, né, fazendo as funções que ela deveria fazer, eram 700 lambdas. E eu teria que pedir para ele, falar, olha, você cria essas 700 lambdas para mim. Não só produtivo, não somente de produção, né? Ambiente de homologação também. Então, eu falei, cara, eu conheço o cliente e falo, cara, ele não vai fazer isso. Ninguém faz isso. Então, não vai fazer isso. Então, assim, como é uma gestão dele, essa ideia foi, inclusive, facilitar um pouco para ele, tá? Mas a pergunta é mais em relação, tipo assim, eu estava no servidor hospedado, que estava me custando $100 por mês. Fui para a Lambda, está custando 90 agora. O maior ganho que eu vejo, assim, num investimento desse nível é qualidade. Por que eu digo isso? Porque, cara, a empresa é gigante, tá? Essas empresas, elas não têm o mesmo acordo que você tem que passar o cartão de crédito lá. É que, se você olhar, a grande sacada seria investir no programa, mas o resultado do episódio de Netcore, vai de forma dele, mas se você olhar a grande sacada, ele conseguiu sair da empresa, onde ele era limitado de alguma forma, ele foi para uma certa elasticidade, e agora ele resolveu um grande problema, que é faz correto e manda, ou leva a contar e faz correto lá. Então ele optou por isso. Agora, um outro problema, mas pelo menos agora esse cara está ok. Lembrando um outro problema dele. também que eu tenho a possibilidade de fazer portabilidade, né? Se eu quiser mudar para Docker, ou mudar para uma conta também, a aplicação é a mesma. Tá? No caso da Lambda, se eu for escrever Lambda por Lambda, ela tem alguns critérios que daí eu teria que alterar, caso eu explique uma migração depois. Uma outra questão também de desempenho, como eu comentei, é que eu tenho integrações com outros sistemas. E essas integrações, o que eu não sofri antes, porque daí eu configurava para lá no Internet Performance Service na name, né? Agora tem essa limitação imposta de 29 segundos. Então, o pessoal da RP me odeia. Porque, tá dando tal problema, beleza, fala com o pessoal da RP lá que é consulta deles, não está retornando. Não quero. Então, esse tipo de coisa. Pode falar, Pedro. Meio que respondeu, a pergunta é se acha que valeu a pena. Se você fosse dar uma empresa para isso? Cara, como eu te disse, eu faria. Essa aplicação, ela, como eu falei, 700, ela é equivalente a 700 funções. Eu acho que ela está, tipo assim, no limite do que poderia se explorar de maneira saudável. Tá? Mais do que isso, eu já não ficaria muito confortável, não. Menor que isso, eu ficaria extremamente confortável nessa solução. Mais alguma pergunta? Vocês querem me dizer?